Olá, turma, tudo bem? Dando início ao nosso conteúdo programático, hoje nós temos a nossa primeira aula, onde nós vamos conversar sobre os conceitos introdutórios de anatomia e fisiologia humana. Mas antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Fernanda, eu sou fisioterapeuta de formação, sou mestre em Ciências do Movimento Humano e atualmente sou doutoranda também no mesmo programa em Ciências do Movimento Humano. O objetivo da nossa aula de hoje é determinar as terminologias e conceitos anatômicos em fisiologia e anatomia humana. O que seria a anatomia? A anatomia significa cortar em partes. Esse é um termo muito importante de vocês gravarem, porque a gente vai entender a diferença entre anatomia e fisiologia humana e entender porque a gente consegue estudar num curso como esse de técnico em enfermagem a anatomia e fisiologia humana juntos. Então, a anatomia significa cortar em partes e é uma ciência que estuda macro e microscopicamente a forma e a estrutura do corpo humano. Aqui tem algumas definições do que a anatomia poderia estudar. O que significa macro? Esse substantivo do português significa algo grande. Então, eu consigo pegar uma peça anatômica, um coração, por exemplo, né? E dizer que essa peça, esse órgão é um coração. E ela também estuda microscopicamente. Esse substantivo micro significa muito pequeno. E quando vocês ouvirem essa palavra microscópica, vocês têm que associar àquele instrumento utilizado em laboratório, aquele aparelho para ampliar a imagem, que é o microscópio. Então eu consigo pegar o coração, macroscopicamente estudá-lo e microscopicamente estudar qual que é a menor unidade desse coração, qual que é a célula, e a gente já vai falar sobre isso, qual que é a célula que forma esse coração. E para isso eu preciso, então, estudá-lo microscopicamente. Já a fisiologia, ela significa estudo da função. Então, eu pego lá na anatomia aquela estrutura, aquele órgão, e com a fisiologia eu estudo a função dessa estrutura, a função desse órgão. Aqui são todos os sistemas que nós vamos estudar no nosso conteúdo programático, lembrando que a aula de hoje é só o conceito introdutório. Já vamos conversar sobre o conceito de sistemas e, como vocês podem ver, são vários sistemas que nós vamos estudar nas próximas aulas. Então, aqui um slide mostrando para vocês por que eu posso estudar a anatomia e a fisiologia humana, porque uma completa a outra, né? Como eu já havia dito. Eu posso, por exemplo, usar como exemplo o pegar um objeto, né? Aqui eu vejo a mão pegando um objeto. Macroscopicamente, estruturas maiores, eu consigo estudar os ossos, né, que pertencem ao sistema esquelético, consigo estudar os músculos, os tendões, ligamentos, né? Mas se eu quiser estudar microscopicamente, eu vejo a célula. E, além disso tudo, eu preciso saber não só o nome dessas estruturas, né? Eu preciso saber para que elas servem. E quem dá essa explicação, esse conceito, é a fisiologia humana. Então, vamos lá. Aqui nós temos a divisão anatômica clássica de um ser humano, tá? O que nós vemos aqui? Dois indivíduos de sexos diferentes, né? Sexos biológicos diferentes, um homem e uma mulher, ambos com estruturas iguais, né? Qual que seria a divisão, então, anatômica? Nós dividimos essas estruturas superiores, tá? Nós chamamos de membros superiores. Membros superiores, vocês vejam que a gente pode simplificar, para não escrever esse nome todo, a gente simplifica em MMSS, tá? Essa é uma sigla que a gente pode utilizar, vocês podem muitas vezes ver isso em livros de anatomia, ou até mesmo no estágio, para simplificar a gente consegue usar essas siglas. O que é um membro superior? Esse que eu estou mostrando aqui para vocês, né? É muito comum os alunos acharem que isso tudo aqui é um braço, e não é assim, tá? Então, no membro superior, nós temos a região de braço, região de antebraço e região de mãos, certo? Como mostra essa figura aqui. E além disso, a figura mostra também a região de ombro, a região de cotovelo, a região de punho e não pulso. É punho, pulso tem um outro significado. Mas, então, para fechar, fiz uma tabelinha para vocês, ó. Em membro superior, quais são as estruturas que nós temos? Braço, antebraço e mão. E nós temos dois membros superiores, né? Então, membro superior direito e membro superior esquerdo.
Aqui nessa região inferior, nessa região de baixo do corpo, nós temos os membros inferiores. É muito comum também os alunos acharem que todas essas estruturas chama-se perna. Está errado, porque o membro inferior ele é dividido entre coxa, perna e pé. Mais uma vez para vocês, não vai haver confusão, porque eu tenho uma tabela aqui para vocês sempre reverem esses conceitos. Então, no membro inferior, nós temos coxa, perna e pé. E aí nós temos a região de quadril, região de joelho, região de tornozelo, certo? Então, nós temos dois membros inferiores, membro inferior direito e membro inferior esquerdo. Temos, então, uma outra divisão anatômica que chama-se tronco, e o tronco, ele abrange essas regiões e ele é dividido em tronco, abdômen e pelve, certo? Pelve e não pelvis. Isso é um outro erro também que é muito comum os alunos utilizarem. Mais uma vez, aqui nós temos a tabela de tronco, tórax, abdômen e pelve. Temos também cabeça, muito simples, né? E pescoço, certo? Então vamos dar continuidade. Aqui temos outros conceitos da constituição do corpo humano. Quando nós vamos estudar um corpo humano, que eu posso também chamá-lo de organismo ou de indivíduo, nós olhamos essa estrutura completa, mas ele tem as suas divisões. Então eu posso dividir o corpo em sistemas, e são esses sistemas que nós vamos depois estudar nos nossos próximos conteúdos, né? Então aqui, por exemplo, está aparecendo um sistema para mim. Qual que é o conceito de sistemas? Sistema é um conjunto de órgãos que tem a mesma função. Então aqui nós temos órgãos que pertencem a um sistema chamado sistema digestório. Fígado, estômago, intestino, todos eles têm a mesma função, certo? Às vezes acontece de um órgão pertencer a um ou mais sistemas, certo? Quando eu pego esse sistema, eu consigo estudar o órgão isolado. E o que é um órgão? O órgão, ele é um conjunto de vários tecidos diferentes. Tecido aqui tem uma imagem para vocês, ó, tá? E o que seria um tecido? Tecido é um conjunto de várias células, certo? Como apresenta aqui para vocês, ó. E células, elas são a menor unidade funcional do corpo humano. Então aqui eu tenho o organismo inteiro, aqui a professora inteira para vocês, com todos os seus sistemas, com todos os seus órgãos, né? Se eu tivesse um aparelho assim para dissolver um indivíduo, eu conseguiria ver que ia cair o quê? Muita água de um lado e do outro lado várias pecinhas de quebra-cabeça. Então a célula é como se fosse essa pecinha de quebra-cabeça. Ela sozinha, ela é muito pequena. Lembra lá do conceito do que é muito pequeno? Ela é microscópica, eu só poderia enxergá-la através de um microscópio. Então se eu junto várias células iguais, umas nas outras, aí vai ficando uma estrutura maior e eu tenho um tecido. Eu junto vários tecidos diferentes e eu constituo um órgão. Eu constituo vários órgãos que eles vão ter seus formatos diferentes, mas eles têm as mesmas funções. A gente faz um sistema e eu junto vários sistemas diferentes, eu componho esse organismo humano. Então, mais uma vez, eu vou mostrar a imagem para vocês lá daqueles sistemas todos, né? Então aqui tá isoladamente cada órgão que nós vamos estudar nos seus sistemas. Sistema cardiovascular, sistema digestório, sistema esquelético, mas eu junto tudo isso, quem eu formo? O organismo humano. Vamos lá, então dando continuidade, temos aqui um outro conceito, um conceito que nós vamos determinar o estado anatômico da população. Então existe um conceito que nós chamamos em anatomia que é normalidade. O que é ser normal anatomicamente falando? Ser normal na anatomia significa que eu tenho um padrão de corpo que é o mais frequente na população, certo? Então eu tenho um corpo normal anatomicamente falando. Então eu tenho os meus membros superiores, os meus membros inferiores, o meu tronco, o meu pescoço, a minha cabeça, num formato e num número, né, que é o que é esperado para um ser humano normal. Sempre lembrando que normalidade aqui que a gente fala é em formato, né, em morfologia, que tem o mesmo significado.
Ainda na normalidade, nós temos as nossas variações anatômicas, porque aqui eu tenho um corpo normal, porém eu sou diferente de você que está aí na sua casa assistindo a aula. Você tem a sua variação anatômica assim como eu, e essas variações elas podem ser internas e externas. Então, internamente, às vezes o formato de um órgão, de um estômago, de um rim, ele está posicionado de maneira diferente, ele tem alguns centímetros a mais do que um outro indivíduo, mas ainda dentro da normalidade. E externamente, que são então as variações anatômicas visíveis, eu tenho um formato de nariz diferente do seu, eu tenho um formato de orelha diferente do seu, um formato de lábio. Isso são variações anatômicas dentro da normalidade. Certo? E a gente tem também, como aqui está mostrando a imagem para vocês, variações de tipo físico. Pessoas que naturalmente são mais magras e altas, ou são mais fortes no sentido de terem mais massa muscular, ou outras que naturalmente são pessoas que têm mais tecido adiposo, né? Um pouquinho mais normalmente são chamadas de gordinhas, e são biotipos, tá? Biotipos físicos, ainda também dentro da normalidade anatômica. E tudo que foge da normalidade anatômica também leva um nome. Então, nós temos aqui a anomalia. O que é uma anomalia? Ela é uma variação da morfologia, lembrando que morfologia significa formato, tá? Uma variação da morfologia que acarreta prejuízo na função. Então, aqui a gente vê um bebê, um recém-nascido, ele tem um lábio dele e o lábio dele não é um lábio normal, anatomicamente falando. Qual que é a diferença aqui? O lábio dele tem esses cortes, né? Essas fissuras. Muito provavelmente o osso, né? O famoso céu da boca, que nós chamamos de palato, também deve ter uma fissura. Então isso aqui é uma anomalia, tá? Uma anomalia, a criança nasceu com ela. Acarreta prejuízo para a criança amamentar, né, se alimentar, e com certeza isso aqui tem que ser corrigido. Então muitas crianças fazem essa correção, cada vez melhor a correção, às vezes, né, o cirurgião plástico participa da cirurgia, as crianças ficam com uma cicatriz em linha muito sutil, né? Aqui ao lado nós temos uma outra anomalia que se chama polidactilia, vários, dáctilos, dedos, então vários dedos, tanto em mãos, que pertencem ao membro superior, quanto em pés, que pertencem ao membro inferior. No caso desses pés, se nós contarmos aqui, tem o quê? Uns 8 ou 9 dedos em cada pé, isso não é normal. Qual que é o normal de um indivíduo normal anatomicamente falando? 5 dedos em cada pé, 5 dedos em cada mão. Isso não é normal, isso é uma anomalia, acarreta prejuízo na função. Muito provavelmente o andar dessa criança aqui é alterado, ele tem que fazer fisioterapia, fazer alguma reabilitação, o médico faz a avaliação, às vezes não há como corrigir devido à constituição, né? Toda a morfologia às vezes não permite fazer a cirurgia, como aqui no lábio leporino. Essa mão que parece ser normal não é, ela tem um dedo a mais, né? Então vocês podem perceber que tem 6 dedos aqui, também é uma polidactilia de membro superior, tá? Então, quando há prejuízo na função, variação dessa morfologia, nós chamamos de anatomia. Mas existe uma outra variação anatômica também, que nós chamamos aí de monstruosidade. Porém, nesse caso, é incompatível com a vida. A anomalia, ela fazemos a correção ou não, né? Mas de qualquer forma, ela é compatível com a vida. A monstruosidade, ela é uma anomalia muito acentuada e é incompatível com a vida. Aqui nós temos uma anencefalia. Esse prefixo "ar" aqui do português significa ausência, né? Então, não há cérebro nessa criança. Muito obviamente, vocês sabem que não é impossível, né, um ser se desenvolver sem o seu cérebro, certo? Então, vamos dando continuidade aqui a outros conteúdos. Temos aqui termos de posição e direção. O que significa isso? Aonde essa estrutura está localizada? É comum vocês já saberem, né? Eu consigo dizer, está na frente, está atrás, está de um lado, está do outro, mas nós temos conceitos e termos corretos em anatomia, aos quais a gente tem que utilizar, já que você está iniciando o curso, né? É a sua primeira aula, a partir de hoje você não deve mais usar conceitos errados. Não precisa corrigir ninguém, né? Mas você vai falar corretamente.